Olá pessoas e bem-vindos ao canal Dimensão do Caos. Hoje estamos aqui e eu vou fazer um deck profile do meu Thunder Dragon Chaos, 60 cartas, tudo mais. E eu me sinto obrigado a fazer, não só porque é meu deck preferido, como eu sempre falo toda vez que eu faço um deck profile do Thunder Dragon, mas também por causa que é um deck que é bem caro. É simples assim, provavelmente não é muitas pessoas no Brasil que vão ter esse deck. Então, bom, prazer, bem-vindos ao dos únicos decks profiles em português, se não o único desse deck aqui no Brasil. Então, essencialmente o que esse deck quer fazer é o Chaos Ruler. Ele é focado no Chaos Ruler. Nem sempre vai conseguir, por causa que é um deck de combo não linear, mas o foco dele tá mesmo no Chaos Ruler. Eu até tentei jogar com uma versão com menos cartas, com 45 cartas. Funcionou mesmo. Só que pois é, você perde algumas oportunidades de usar cartas de toolbox se não é por 60 cartas, então é um dilema. Eu consegui fazer o deck rodar por 45 só que a falta de cartas de toolbox meio que me deixou um pouco a desejar nesse quesito. Mas enfim, vamos começar com o deck profile. Então, primeiro, obviamente, 3 Thunder Dragon. Quem jogou de Dungeon Thunder Dragon na época se lembra que ele era o melhor Thunder Dragon do deck, pela questão de poder adicionar outras duas cópias dele mesmo e ajudar nos Danger. Atualmente, não sei se eu poderia dizer que ele é o melhor, mas provavelmente é o segundo melhor de se comprar. E aqui a gente tem um 3 Dark, provavelmente não é tão necessário 3 Darks, mas, bom, eu gosto do arquétipo, então eu não faço questão de usar. E 3 Roar, o Roar com certeza agora é o melhor Thunder Dragon de se comprar, por causa que você tem Chaos Space e por mais que você meio que seja até um pouco dependente de resolver a Chaos Space pro Roar ser bom, é melhor ter o Roar na mão do que não ter. Simples assim, ele com certeza é o melhor Thunder Dragon atualmente, por causa que com Chaos Space você gera muita vantagem com ele, banindo ele você gera muita vantagem. Então o Roar com certeza é a prioridade de Thunder Dragon que você quer ter na mão. E de outros nós temos 2 Matrix, um Rock e um Duel. Tem gente que nem usa o Duel, eu não entendo porquê. Ele é essencialmente um monstro caos que dá pra buscar com o Thunder Dragon Dark. E tem gente que diz, mas Chaos Creator é melhor, blá blá blá. Novamente, você não pode buscar Chaos Creator com Thunder Dragon Dark, e mesmo se pudesse, não é como se essa carta fosse completamente redundante, por causa que o efeito de Battle Phase dele é completamente underrated, sempre vou dizer isso. Você adiciona um monstrovão, então, cara, se você gosta tanto assim do Chaos Creator, pensa nessa lógica. Você vai bater com o Duel e vai buscar o Chaos Creator ao mesmo tempo, enquanto você gera um corpo a mais. Parece bom, né? Parece bom. Então eu simplesmente não entendo porque tem gente que não usa ele. Ele é absolutamente fantástico e muito necessário. Tem várias vezes que... várias hands que ele faz uma diferença enorme, caso eu não tivesse. E para conseguir invocar o Chaos Ruler mais facilmente, eu estou usando 3 Psy Reflector e uma besta de ataque. Daria pra usar lá os zumbizão mesmo. Usa menos brick com os zumbis, só que e ao mesmo tempo os zumbis, pelo menos quando eles estão no campo, eles sempre vão ser nível 4 ou até mesmo nível 3, que ainda assim é melhor do que nível 1 nesse deck. Só que a questão é que você tem menos cópias dele do que do Psy Reflector, porque o Psy Reflector você pode usar um 1 for 1 e também usar Emergency Teleport, então você tem mais cópias de Psy Reflector. E essas cópias também não usam a Normal Summon. Enquanto você só tem 3 lá, como é que é, do Solitaire. E o Solitaire ainda por cima é um atributo cocô por causa que ele é fogo. Então, pelo menos isso daqui é Dark. E também tem outra coisa que eu acho um grande ponto positivo, é que Solitaire por algum motivo é caro, certo? Eu não entendo porquê, mas Solitaire é caro, é 20 reais a cópia comum dele. Então isso daqui é melhor, você tem mais cópias dele e é mais barato. Eu só vejo pontos positivos. Sendo bem honesto, quando eu vi o preço, 20 reais num Solitaire, nossa, eu desisti imediatamente. Mas aí depois quando eu testei o Psy Reflector,
realmente notei que ele tem muitos, muitos pontos positivos e que com certeza é uma carta que você quer ver em toda a sua mão inicial nesse deck. 2 Raiden. O Raiden é para poder usar Charge of Light Brigade. E também ele é uma normal decente, já que ele é nível 4, envia 2 do topo deck pro cemitério. Eu estou usando aqui 3 Gama e um Driver. Não sei se... Acho que isso daqui não é muito comum nesse deck, mas eu sinto que a maioria das suas cartas que você realmente quer resolver são spells. A maior parte das power cards do seu deck são spells. Então, entre a Lure, Chaos Space e, sei lá, one-offs aleatórios que são fortes também, o que mais tem? Charge of Light Brigade. Enfim, você tem várias cartas que são muito fortes e que você ativa elas quando você não tem monstro no campo. E, bom, isso daqui te dá uma proteção contra Ashe e essas coisas, então eu acho que é bem interessante os Psy-Frames justamente por causa disso, pra punir a Ashe Blossom do cara e poder resolver essas spells, power cards. É praticamente a mesma razão que o Lightsworn de 60 cartas usava o Psy-Frame Gama em 2018, quando o Gama ainda estava no jogo, que era exclusivamente para poder resolver a grama sem levar Ashe. Então, por mais improvável que fosse, você queria ter segurança de poder resolver suas cartas, suas spells fortes como grama, usando o Psy-Frame. Agora nós vamos para uma parte bem cortável do deck, honestamente, que são os Dangers. Eles não são tão bons quanto eram antigamente, por causa que nós não temos 3 cópias dos Danger Bones, nós não sequer temos 2 cópias dos Danger Bones, o que sequer faz sentido. Os Dangers não precisavam estar limitados, né, Konami? Mas eu suponho que, eu não sei, engines que precisam de habilidade assustem jogadores de Invoked. Então, nós precisamos hitar elas. É a minha única explicação para os Danger estarem limitados, porque não faz sentido nenhum. Ninguém estava tendo problema com eles. Eles limitaram mesmo assim. Enfim, eu tô indignado com isso desde aquela banice horrível do começo do ano, que provavelmente é a banice que realmente arruinou esse ano, considerando tudo, por causa que a gente perdeu tanto tempo hitando cartas inúteis como Trishula, em vez de hitar cartas úteis, que, bom, não é à toa que o restante do ano foi tão ruim, né? Por causa que a única banice que era pra ser relevante fez nada, ficou hitando Trishula e TD Hyper Librarian, por favor, né? Então, não é à toa que o restante do ano foi dominado por Hawk Fibrax e Dogmática e Eldritch e Hawk Fibrax de novo, não é à toa. Enfim, completamente saindo numa tangente aqui. Mas os Dangers são meio que, justamente por estarem limitados, que são meio cocô. O Mothman tem o benefício de ser um Extended nível 4, mas ele é muito... Eu não acho ele confiável, até daria pra usar 3 Mothman, mas o Mothman, por algum motivo, ele tem o efeito extra de sempre vir em 2 cópias na sua mão. Mais do que qualquer outra carta do jogo, os caras reclamam de Desire, 2 cópias de Desires na mão. Pelo menos 2 cópias de Desires na mão não é ruim, por causa que, no pior dos casos, você deu um Upstart Goblin. 2 cópias do Mothman não é ruim, por causa que você tem mais chance de acertar o Mothman. Então, né... mas fazer o que? O Thunderbird provavelmente é o mais cortável deles. Isso daqui provavelmente é a carta mais cortável do deck. É a primeira que eu consideraria cortar. Eu sei que o Jesse Scott não tá usando porque ele é bestalado, então dá pra invocar com Romulus, fora aquele nível 8, mas eu acho ele absolutamente horrível. O fato dele ser bestalada nunca é relevante, absolutamente nunca. É mais relevante o efeito Bigfoot de destruir uma carta face-up do que ele ser um bestalada. E... eu acredito que é isso. Provavelmente eu cortaria o Thunderbird. Eu tava até considerando pôr nesse deck profile talvez um segundo Levernier em vez dele. Outra coisa que eu tava considerando era talvez um alvo de Union Carrier, mas o Buster, o Destruction Sword tá banido, então é meio difícil achar um alvo de Union Carrier que seja tão bom contra o Buster Dragon, ainda mais por causa que o Buster Wizard é um Spellcaster, o que é absolutamente a ruína qualquer probabilidade dele ser usado num deck de Union Carrier, por causa que os decks de Union Carrier normalmente são decks de dragão e não de Spellcaster.
decks de Spellcaster normalmente são decks de controle, então... Pois é, né? Infelizmente a gente não tem um alvo muito decente de Nuncarrier, mas ainda se tivesse um alvo decente luz, uma coisa que eu considerei talvez era o Buster Break, mas sendo bem honesto, ainda assim é meio trash, né? É bem trash, na verdade, é bem trash. Mas é provavelmente a segunda melhor opção, depois do Buster Wizard. 3 Revolution Dragon, ele busca a melhor carta do deck, que é o Chaos Emperor Pêndulo. Então, falando em Chaos Emperor Pêndulo, 2 Chaos Emperor Pêndulo. E, obviamente, isso daqui tem um benefício também de já virar um luz no cemitério por nenhuma razão. Então, isso daqui já é excelente, você já consegue um luz de graça. E ele também tem um efeito de se destruir na escala e reviver um dragão Xyz do seu cemitério. Eu falo Xyz porque... bom, você nunca vai reviver um dos seus Synchros, muito difícil você fazer isso. E o Harbinger é dragão, então às vezes você linka o Harbinger em alguma coisa aleatória, ativa o Odd Eyes, destrói, invoca o Harbinger de novo, que é absolutamente excelente. E como o Harbinger não precisa de matéria para negar, apenas para negar ataque, isso acaba sendo muito bom. Nossa, já foi um monte de tempo no Deck Profile. 2 Valkyria do Caos, um Chaos Creator, daria pra usar mais, eu só tenho um, acho que um é o mínimo, talvez. Novamente, ele é uma boa carta, mas... pois é, teria que cortar talvez alguns outros monstros caos pra usar ele em mais cópias, mas ele é bom, ele é muito bom. Um Levenir, como eu disse, eu tava até considerando impor mais Levenir. Um Wyverbuster, Collapse Serpent. Acho que nenhuma dessas cartas é realmente algo que você pergunte wow, porque o cara está usando essas cartas. Agora, de cartas mais toolbox por si só, por assim dizer, a gente tem o Safer. Ele praticamente é a carta que você sempre vai enviar com um Dragon Savine, muito raro ser alguma outra coisa. Quer dizer, muito raro não, às vezes você envia um Levenir, por exemplo, mas aí é porque você já tem um Safer no cemitério. Isso daqui, essa carta é meio... é situacionalmente boa, simples assim, situacionalmente ele te ajuda a fazer um campo melhor. Mas, cara, se tivesse alguma coisa como o Eclipse Wyvern no jogo, com certeza iria... Bom, se tivesse Eclipse Wyvern no jogo, com certeza ele seria o primeiro dragão a expor nesse deck, sendo bem honesto. E por último, um Black Spreader Zombie. Isso talvez não é tão necessário assim, mas eu acho ele interessante, um Extender. Eu também gosto dele porque, em teoria, dá para invocar um Synchro 8 quando você tem um Roar no campo, ou um Hawk também. Então, às vezes, ele é bom para invocar um Synchro 8. É uma parte, eu diria que é uma carta mais gimmick desse meu deck profile, mas ele pode ser muito bom. Ele pode ser muito bom e muitas vezes ele ajuda. Para spells, como eu disse, as spells são praticamente a melhor parte desse deck, então 3 Chaos Space, provavelmente a melhor spell desse deck, 3 Allure of Darkness e 3 Charge of Light Brigade. Todas essas cartas são excelentes e você quer começar com elas, pelo menos uma delas em cada uma das suas mãos. One-offs, Card Destruction. Cara, eu adoro essa carta, simples assim. A maioria dos decks não é como se fossem gerar mais benefício do que você usando Card Destruction de qualquer maneira. Então, eu acho que muita gente tem medo e preconceito com a Card Destruction por razões que muitas vezes não se aplicam ao jogo, sendo bem honesto. Se, por exemplo, você tiver uma Card Destruction contra, sei lá, um Dragon Link, cara, ele vai gerar algum valor com isso, com certeza. Mas ele vai gerar mais valor do que todas as suas cartas e mais valor do que você se desbricando? Bom, aí é algo a se considerar. Por causa que se talvez ainda tivesse alguma outra carta de compra ou de consistência que fosse melhor do que isso. Mas, enfim, eu acho que o Card Destruction é bom. Emergency Teleport. Isso daqui é muito bom comprar. Eu diria que é a maior one-off sec desse deck, seguido por One for One, mas Emergency Teleport é melhor porque você não tem que descartar. Reasoning, todos os seus monstros são níveis diferentes. Se eu não me engano,
os monstros que você mais tem em nível desse deck é nível 5, por causa que você tem 3 Thunder Dragon e 3 Dark. Não, você não tem mais nível 4, porque você tem aqui, ó, 2 Raiden, uma besta de ataque, 2 Mothman, e um Safer. Então, também tem os nível 4, agora para pensar. Então, o cara declara um nível 4 ou um nível 5 em 60 cartas, então boa sorte pra ele. Fora que muitas dessas cartas já se filtram por si só, então fica ainda mais aleatório pra questão dele. E se você invoca um Psy Reflector com isso, bom, é mais, digamos assim, que você tem 3 cópias de cartas que dão special do Psy Reflector do deck. Por último, uma Gold Sarcófagos, obviamente, né, novamente carta de consistência. E de one-offs que são mais engine requirement, nós temos Thunder Dragon Fusion, Dragon's Ravine e Assault Mode Activate. Dragon's Ravine não é tão ruim, eu só estou usando uma porque não é horrível acidentalmente enviar ela para o cemitério com algo como Charge of Light Brigade ou Raiden ou Reasoning, não, ou até mesmo Chaos Ruler, não é tão ruim. Certo, às vezes pode até ser um pouco relevante, mas você não tem tantas cartas dragões realmente boas no jogo que fazem algo por si só quando enviadas por cemitério. Então, muitas vezes você precisa de Dragon's Ravine mais alguma outra coisa para Dragon's Ravine ser boa. E é por isso que eu não acho que é necessário usar mais cópias dela, porque os alvos de Dragon's Ravine que a gente tem atualmente, eles não te dão muita vantagem. Chaos Ruler, obviamente, essa carta é excelente. Tem todos os efeitos que você gostaria que essa carta tivesse, principalmente o de se invocar do cemitério banindo um Luz e um Trevas. Esse efeito dá um grind nesse deck absurdamente bizarro. Esse deck tem até um potencial bem decente de fazer grind com o oponente, considerando os campos que você consegue fazer. Um Omega dá pra usar também o Boraload Savage, mas eu, sendo bem honesto, eu fico mais induzido a usar o Omega pelo simples fato de que você tem muita carta que seria muito bom devolver pro cemitério, certo? Você tem Cipher, tem Chaos Space, tem Flag Spreader Zombie. Então você tem muita carta que você gera valor voltando pro cemitério, e é por isso que eu até acho interessante o Omega. Hope Harbinger é o melhor rank 8 do jogo. Zombie-Stein até daria pra usar o número 90, eu tava usando antes. Eu optei pelo Zombie-Stein por causa que ele nega Trap também, então ele nega Evelyn, e ele também tem um número de ataque absolutamente desnecessariamente gigante. Tá certo que ele tem a desvantagem de descartar uma carta e passar pra defesa, isso é um problema também, e ele só nega a carta face-up. Eu diria que o grande ponto positivo do número 90 é que ele nega Nibiru. Então, em algumas vezes ele pode ser melhor, mas isso daqui nega Evelyn. Então, isso em algumas vezes pode ser melhor. Eu acho que depende bastante da pessoa, sendo bem honesto. E ele também é Dark, o que eu diria que é um pouco melhor, porque caso você equipe alguma coisa com Union Carrier, provavelmente você vai equipar num dos seus monstros Darks. Preferencialmente, certo? É melhor equipar algo no Union Carrier com um monstro Dark do que com monstro Light. Um Titan, obviamente. Pist, em vez desse Pist poderia ser um Striker Dragon, seria melhor, honestamente, mas eu provavelmente vou dar um jeito de conseguir um Striker Dragon. Você só usa o Pist, honestamente, o único propósito dele, por incrível que pareça, é você linkar um dos, ou Everbuster ou Collapse Serpent. É o único propósito. E você ativar o efeito deles. É o único propósito desse Pist, então poderia ser muito bem um Striker Dragon, porque você nunca vai dar o efeito dele de invocar um dragão mesmo. É inútil. Romulus, provavelmente um dos melhores enablers desse deck, certo? Buscar Dragon's Ravine é bem bom. E o importante é que, como eu disse, Dragon's Ravine não é o fim do mundo caso você perca, mas se você conseguir ela, você gera bastante vantagem. Então, você preferencialmente quer invocar o Romulus todo o jogo, mas se não conseguir também não é o fim do mundo. Um Union Carrier, essa carta eu acho ela absolutamente fantástica, em situações bizarras ela pode te desbricar. Eu já mencionei isso antes, mas por exemplo, você pode equipar
algo num seu monstro Dark. Então, Thunder Dragon Roar, por exemplo, é algo que eu acabo equipando muitas vezes quando eu não tenho acesso aos Thunder Dragons. Eu equipo no monstro Dark, depois linko esse monstro. Roar vai ativar o efeito invocar o Dark, então isso é muito bom. Algumas vezes você pode equipar também. Outras coisas que você pode equipar é Seifered, esses dois até, dependendo se você não tem muito uso para eles nesse turno. Que mais eu diria que é bom equipar? Matrix, às vezes também. Eu tenho a impressão que eu estou esquecendo de alguma outra carta que também é decente equipar, mas esses dois aqui também são decentes, caso você precise de exclusivamente um dragão extender. Muitas vezes isso pode ser relevante, por mais que você esteja perdendo acesso ao outro dragão bebê. É melhor ter acesso a um do que nenhum. Então, você tem muito carta que pode ser muito boa com o Union Carrier, então ele acaba sendo um enabler nesse deck em situações bizarras e te ajuda a estender jogadas muito mais do que você imagina. Verte Anaconda, obviamente, para Thunder Dragon Fusion, acho que isso não é nenhuma pergunta. Mascarena, um Link 2, que é uma interação. Hieratic Seal, Nightmare Phoenix, Nightmare Unicorn. Bom, para ir pro segundo, essas são cartas que eu acho absolutamente necessárias. Ainda mais que esse daqui é um deck de Link, considerando tudo. A maioria das versões de Thunder Dragon eu diria que são decks de Link, até mesmo quando tinha 3 Colossos. Porque por mais que você tinha 6 fusões no seu deck, 8 até, a maioria das vezes eram uns links que realmente te permitiam trigar os Thunder Dragons. Então, considerando tudo, Thunder Dragon meio que sempre foi um deck de Link. Polusa, isso provavelmente é um monstro que você quer sempre invocar antes de qualquer uma das suas interações do seu deck. E por último, uns Ouroboros. Daria pra usar um outro Link 4, eu tô usando os Ouroboros pela ocasião engraçada de, por exemplo, Mascarena, linkar um Roar, aí na resolução invocar um Dark nas zonas dos Ouroboros e banir tudo. Fora que esse deck bane um monte de carta, então os Ouroboros sempre vai ter 1 bilhão de ataque, né? Isso é meio que já de padrão. Então é isso pro meu deck profile. Eu gastei muito mais tempo do que eu esperava, mas também 60 cartas, né? E tem muita coisa pra se comentar. Então obrigado por assistir e valeu!